Pai, graças te damos por esse momento. Obrigado, Pai, por preparar esse momento em que a tua palavra vai ser ministrada, a tua palavra que é viva e que é eficaz. Traz, Pai, a revelação da tua pessoa. Amém. Teu amor que nos constrange, Pai, a saber que nós estamos no Senhor por meio da morte. Porque na morte o Senhor pôs fim a tudo aquilo que nos aprisionava, a tudo aquilo que nos separava de Ti. E na ressurreição o Senhor veio ser a nossa vida. O Senhor é o nosso sustento, é o nosso alimento, é a nossa alegria. E nós nos alegramos por estarmos aqui e podermos, Papai, aprender do Senhor. Fala o nosso coração por meio da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Eu estou aqui com a tradução, até falei para o irmão Ulisses, não sei se vocês conhecem, a tradução King James. É uma tradução muito boa, a estudo, viu? Ela traz uma abertura maravilhosa de alguns textos. Eu quero até compartilhar aqui com vocês nessa palavra aqui, da King James. Aqui, no livro é um texto muito conhecido nosso, 2 Coríntios, capítulo 5, dos versículos 14 a 17. Nessa versão, King James diz assim, olha, porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Olha o versículo 15. E ele morreu por todos, para aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Assim que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo. Assim agora, contudo, não o conheçamos mais deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha só, eu não sei se vocês perceberam nessa tradução, ele coloca que o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos. Olha que maravilhoso. Estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Aí ele começa a falar dessa morte, dessa convicção do Espírito aos nossos corações de que nós morremos com Cristo. Agora, o que me chama a atenção aqui, irmãos, é o versículo 15, que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele acabou de falar de morte, mas agora ele chama a atenção para os que vivem. Como que vive se ele acabou de dizer de morte? Para os que vivem essa experiência da morte e a ressurreição. Só ganhou vida quem ressuscitou com ele. Uma vez que passamos para a morte, ressuscitamos com Cristo. E uma vez que ressuscitamos com Cristo, ele diz aqui que nós não devemos viver para nós mesmos. Porque outrora nós vivíamos para nós mesmos. Nós vivíamos nesse mundo, o dono do nosso nariz, fazia o que nós queríamos, vivíamos como se Deus não existisse. Mas agora, como disse o apóstolo Paulo, no livro de Romanos tem uma expressão, uma tradução que diz assim, eu, Paulo, escravo do Senhor. Agora nós somos escravos de Cristo. Ele é nosso dono, ele nos comprou por bom preço, a preço de sangue. Agora nós precisamos viver nessa dimensão. O que é viver para Cristo, irmãos? O que de fato é viver para Ele? Qual é o entendimento que nós temos disso? A Bíblia diz assim, quer comais, quer bebais, se façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E ele coloca no versículo 16, que se antigamente nós conhecemos a Cristo humanamente falando, agora não mais. Por que não mais, irmãos? Porque agora nós somos homens e mulheres espirituais. O que é ser homens e mulheres espirituais? Nós nascemos de novo, nascemos do Espírito. E uma vez que nós nascemos do Espírito, nós precisamos crescer nessa vida espiritual. Deus, quando nos leva à experiência de novo nascimento, nós nascemos bebezinhos em Cristo. E precisamos crescer nessa estatura de crianças em Cristo, pré-adolescentes, adolescentes, até os anciões em Cristo, aqueles que têm mais maturidades na palavra, no conhecimento, nas experiências com Cristo. Como é que nós vamos desenvolver essa vida? E uma das coisas que eu tenho visto, assim, muitas vezes conversando com alguns irmãos, é os irmãos dando, assim, algum tipo de puxão de orelha. Ah, meu irmão, nós temos que ler Bíblia, nós temos que orar, os irmãos têm que se esforçar. Queridos, a palavra de Deus, ela é clara. Se nós nascemos do Espírito, quem que nós ganhamos de nós? A vida do Espírito Santo que vai nos forjar o caráter de Cristo em nós.
Agora, esse Espírito Santo, a palavra de Deus é assim, aquele que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Os que são nascidos do Espírito, inclina-se para as coisas do Espírito. E quais são as coisas do Espírito? A Bíblia diz assim, irmãos, que o Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. E ele diz que ele nos fará lembrar de tudo que já foi dito, dizendo lá os apóstolos. Então, qual é a maneira do Espírito Santo trabalhar conosco? É por meio da palavra, porque ele é o Espírito da palavra. Agora, como é, irmãos, que nós possamos dizer que nós nascemos de novo se nós não temos prazer em ler Bíblia, nós não temos prazer em orar, nós não temos prazer em congregar, nós temos todas uma dificuldade de se relacionarmos com as coisas de Deus e acabamos dizendo que vamos morar no céu. Que céu é esse? Precisamos avaliar essa experiência. Eu vejo muitos irmãos debatendo quanto a isso. Quando eu conheci o Evangelho dentro da faculdade de Canarinho, eu nunca tinha lido um gibi na vida, irmãos. Nunca tinha lido um gibi. E eu só li a placa do ônibus para não perder o endereço de casa. Então, quando eu ganhei essa experiência, eu ganhei uma Bíblia de presente, eu comecei a ler aquela Bíblia e comecei a ouvir a mensagem e foi parar um toca-fitinha dentro da faculdade, ali dentro do presídio, eu comecei a ouvir. Eu sempre costumo dizer que eu tenho alguns pais na fé. Eu vi muito Glenn, vi o irmão César que pregou para mim lá, foi o instrumento pelo qual chegou a palavra, mas eu vi Eliseu e eu sei que graças ao bom Deus eu ganhei essa experiência, ouvindo a palavra de Deus. Mas essa fome se despertou dentro de mim. Essa fome sempre de buscar, de ler, de estar buscando livros. Sofro de uma doença, quase que todo mundo que tem uma experiência com Cristo sofre dessa doença de comprar livro, de buscar, de quer ter um conhecimento, de cada vez quer buscar mais, vai se agregando-se a essa vida. Porque essa vida ela precisa ser preenchida de valores eternos. Os valores eternos estão ligados à nossa comunhão. O irmão Ulisses, agora há pouco atrás, citou o livro de João, a oração de Jesus no Evangelho de João 17,3, que a vida eterna é essa, que te conheça, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, essa vida do relacionamento é uma vida do conhecimento da palavra e uma vida do conhecimento do Espírito Santo. Eu tive algumas experiências na cadeia, irmão, eu até comentei com o Glenn, tive muita dificuldade de expressar isso com alguns irmãos, porque para mim era uma coisa até inusitada, nova, e não era fácil de se relacionar. Quando eu conheci o Evangelho lá dentro, logo com o tempo nós estávamos pregando a palavra e vários irmãos estavam ali reunidos e a gente pegava o cantor cristão da Assembleia de Deus, era o hinário que tinha ali, e nós cantava aqueles hinários, eu por lá de fora, aquela cela livre, e os irmãos, o espelhinho ficava olhando e tal, e a gente cantava ali os hinos, e depois eu trazia a palavra, pregava. Então a igreja, a cadeia, ela passou a ser uma igreja. E nós vimos alguns resultados maravilhosos, que era uma cadeia pública, volta e meia caiu um corró preso, quem sabe da linguagem que é isso, Fernando, Ulisses sabe o que é isso, caiu um corró preso, chegava lá, os caras tomavam, antes de conhecer o Evangelho, tomava a roupa dele, tomava as coisas, dava as roupas velhas para ele sair, e aí depois que o Evangelho entrou lá, caiu um cara lá, um mendigo, e nós levava a parcela, dava banho nele, fazia a barba, dava a roupa para ele, um folhetinho da palavra e pegava a palavra para ele. Olha a mudança que Deus começou a fazer lá dentro. Mas o diabo é tão campeão que ele permitiu meios que teve uma fuga dentro da cadeia. Então, nós tínhamos uma certa regalia e fomos cortados aquela regalia. Então, como era cela livre, eu tinha um fogareirinho pequeno, onde temperava a cascuda que vinha ali, para a gente ter um alimento mais com alho e tal, e tinha um bebedouro lá, que nós enchia as garrafas de água e distribuía para a cela, uma água gelada para fazer um suco e tal. Quando houve essa fuga, irmãos, foi tomada toda essa regalia nossa. E nessa daí já rodou a cabeça do diretor. O diretor saiu de lá e veio, era o doutor Jefferson Nereu Lupe, e veio o doutor Berber para lá. E quando ele veio, nós começamos, eu era cela livre, comecei a lavar as paredes lá e dar uma geral para a gente. Falei para os presos lá, falei, vamos chamar o diretor e vamos trocar uma ideia. Nós ficamos aqui, nós não fugimos, não tem nada a ver com isso, e vamos pedir que ele devolva as televisões, o som que eles tiraram, o fogareiro e tal, vamos pedir de volta. E aí, estava lavando a cela, me lembro como hoje, aí tinha um colega nosso de cela, de uma outra cela lá da minha, eu estava lavando as paredes lá, o Eliseu. Aí ele viu lavando, olhou para mim e falou, quem diria, hein, bicho? Diz que você na rua era o bicho, fazia camburão, andar de ré, e agora lavando parede, daqui uns dias você vai lavar camburão dos homens aí fora. Cara, eu larguei a mangueira no chão, do lado da cela, e falei, ó, Eliseu, quando eu vim pra cadeia, eu vim sozinho, cara, eu não trouxe ninguém pra cá, não. Eu não sou mais homem do que você, não, mas a hora que abrir a cela, nós vamos resolver essa parada. Cara, isso foi uma coisa tão inacreditável, que foi a primeira experiência que o Espírito de Deus falou comigo, contando isso aqui para chegar onde eu quero chegar com vocês. Eu saí dali, falei isso para ele, Fernando, vocês sabem que cadeia, cada um tem um chucho ali, que a gente nós ali tinha que até usava para cortar alguma coisa ali dentro. E quando eu saio para ir para o lado da cela,
Foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito de Deus falou comigo assim: é dessa forma que você está me glorificando? Volte lá e peça perdão a ele. Andei mais uns passos para frente, de novo aquela voz falou comigo: é dessa forma que você está me glorificando? Volte lá e peça perdão para ele. E eu voltei lá. Falei: ô, Eliseu, você me perdoe. Eu estava com a cabeça quente, eu fui falar isso para você. Você me perdoe. Ele começou a chorar. Ele falou: Marco, cara, eu já fui crente um dia, cara, e eu não dei valor ao que eu recebi lá fora. E eu estou aqui com latrocínio agora, cara. Então eu vi você deu o nome para o batismo, que eu dei o nome para se batizar na Assembleia de Deus. Então, cara, eu vejo que você é um cara de Deus, você tem pregado a palavra aqui, mas eu quero dizer para você que você não está fazendo compromisso com homens, não, cara. Você está fazendo compromisso com Deus. Você sabe que você não vai poder mais roubar, você vai nem traficar, você vai ter que ganhar dinheiro trabalhando daqui para frente, você sabe disso, né? Mulher só depois casar. E aí, como é que você vai fazer, cara? Uma coisa é aqui dentro, lá fora é outra. Ele me plantou um monte de dúvida, cara, um monte de dúvida. Aí eu escrevi uma carta para o pastor Marcelo, que era o pastor da Igreja Assembleia de Deus. E aí ele, nada divino, nós tínhamos autorização da justiça para ir para esse batismo. Era eu e mais um bocado de irmãos, acho que uns 8, que creram e queriam batizar. E ele, quando viu que estava aquele monte de crente, como que é a religião, né? Aquele monte de crente crendo, vamos fazer logo o batismo. E todo mundo doido para andar nessa caminhada com Cristo. Vamos lá, demos nomes. E aí foram pedir autorização à justiça. E era no domingo. E eu me lembro que isso foi numa quarta ou quinta, eu escrevi a carta e cadê o pastor Marcelo? Nada do pastor Marcelo vir, nada. Quando foi no domingo, no sábado à noite, eu me lembro como hoje, irmãos. Eu dobrei o joelho em cima da jega e minha oração para Deus foi assim: Senhor, se for para mim descer as águas e envergonhar o teu nome, o Senhor não permita. Porque o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou. Eu não tenho capacidade de ser fiel, sabe? Eu não tenho capacidade. E eu me lembro, irmãos, que eu não sei se foi um sonho ou se foi uma visão. Eu me lembro que eu vi uma mão muito grande assim, sabe? E aquela mão abria, tipo se fosse um baralho, assim. Um monte de envelope. Sabe aqueles envelopes de carta? Não tem aquele quadradinho lá, onde vai o selo? Sabe? Não sabe? Onde vai aquele quadradinho, vai o selo ali? E ali tinha uma foto minha, quando eu era pequenininho. Essa foto que está no meu perfil do meu celular ali. Não tem uma foto? Um loirinho? Aquele loirinho sou eu. E eu vi aquela foto ali, ó. Incrível que pareça. E eu falei: o que minha foto está fazendo aqui? Aí quando aquela mão se abria com aquele monte de carta, eu escutava uma voz falar, uma mão grande que cabia aquele monte de carta: Marcos. Eu acordei. Domingo de manhã, chega a escolta, vamos para o batismo. E chega no batismo lá, eu falei: não, eu sou homem, vou chegar e vou falar para o pastor Marcelo que eu não vou me batizar, que eu não estou preparado, esse assunto aí é muita responsabilidade. O irmão Eliseu tinha botado na minha cabeça uma... E aí a igreja cheia, porque 9 presos se batizaram, tinha imprensa, estava fechada a rua, aquela multidão de gente. Nós entramos com a escolta, ele pegou o microfone, e ele ia passando, eu falei: pastor Marcelo, eu preciso falar com você. Ele falou: ô Marcos, eu sei, você e sua mãe que vai se batizar. Eu falei: não, era o irmão João, um outro que estava preso, que ele ia se batizar, a mãe dele viu aquilo e deu o nome para o batismo também, queria se batizar. E aí, rapaz, ele falou: você que foi lá para frente, e disse assim: ó, a escolta policial está aqui, nós não podemos perder tempo, a escolta tem que levar os pretos, nós vamos começar o culto diferente, vamos começar pelo batismo. E vamos chamar os nomes. E chama um, chama outro, e quando chamou eu lá na frente, e aí eu disse: cadê a coragem para dizer que eu não ia me batizar? Batizei, saí dali, e Deus tem feito a obra na minha vida, e o processo de Deus, e daí para lá, irmãos, eu comecei a ouvir Deus falando comigo diversas vezes, o Espírito Santo, em diversos meios. Um deles foi contando esse testemunho até para edificar nós três aqui, que nós passamos por essa situação. Eu trabalhava com o irmão César, acho que o Ulisses conheceu o irmão César em Cidrolândia, Fernando, não sei se conheceu. E minha mãe estava passando uma necessidade, contando isso aqui para a gente entender o que é andar na vida no Espírito. Minha mãe estava passando uma necessidade em Campo Grande, e ela pediu para mim, ligou para mim, disse se eu não podia arrumar um dinheiro a ela para pagar o aluguel e para comer. Eu ganhava um salário mínimo na madeireira, trabalhando com o irmão. Eu fui pedir uma ajuda para ele de, eu acho que talvez hoje seria uns 800, 900 contos. Ele falou: para que esse dinheiro? Um vale, né? Eu falei: não, porque eu vou ajudar minha mãe está passando por necessidade, eu preciso mandar esse dinheiro a ela e tal. Ele falou: não, mas você não colocou sua mãe nas mãos de Deus? Então, meu irmão, deixa Deus tratar. Cara, eu saí dali muito, sabe, constrangido, porque num tempo atrás eu não queria nem saber de onde eu ia arrumar o dinheiro, mas eu ia arrumar, eu não ia deixar minha mãe naquela situação. A igreja de Cidrolândia era uma igreja de muita gente, de muita posse. Mas eu falei: cara, eu não tenho coragem de pedir esse dinheiro, eu trabalho aqui, ele não me deu. Aí olha o que veio na minha mente. Eu conhecia todo mundo ali, do pessoal que estava preso comigo, eu conhecia o traficante, que era o negro. O nego estava preso comigo, olha o que veio na minha mente: vou pedir esse dinheiro emprestado para o nego. E peguei uma bicicletinha que o delegado tinha me arrumado, falou: Marcos, se aparecer algum
a vítima disso aí, você devolve e vem pegar outra. Tinha muita bicicleta, não tinha dono, e deu aquela bicicleta para mim trabalhar e até fazer o corre meu. E eu comecei a ir. Peguei o dinheiro, fui lá, bati palma, falei com ele, Preto, tem como você me arrumar um dinheiro assim? Contei toda a história pra ele, pô, rapaz, larga a mão desse negócio, bicho, vamos buscar uma cocaína, você tem um canal lá, você sabe como fazer, cara, vamos fazer uma farra aí, um monte de mulher. Eu falei, não, cara, eu não quero saber disso, eu quero um dinheiro emprestado, assim que eu receber eu te pago. E ele me arrumou aquele dinheiro, irmãos. Quando eu montei na minha bicicletinha e comecei a pedalar, a voz de Deus, o Espírito de Deus falava comigo, não comuniqueis com as obras das trevas, nem com ela participeis. E aí eu insisti andando ele, repetindo de novo, não comuniquei com as obras das trevas, nem com ela participeis. E veio aquela angústia no meu coração, comecei a chorar, eu falei, Senhor, como eu vou fazer? Minha mãe está passando necessidade, eu preciso ajudar minha mãe. Aquela voz falou comigo assim, irmãos, Marcos, vá na casa do Wildo. Sabe quem era o Wildo? Era um dos irmãos mais pobres, que eu fazia um estudo na casa da sogra dele, que era a irmã Elisa, e eu fui lá, bati palma, ele saiu para fora. Quando ele saiu lá, eu falei para ele, irmão Wildo, eu precisava falar com o irmão. Aí contei a versão para ele, toda a história, que eu fui pedir um dinheiro para o César não me deu, aí fui atrás do traficante, o traficante me deu o dinheiro, mas eu escutei uma voz, falei bem assim para ele, eu escutei uma voz falando comigo, que eu não podia pegar aquele dinheiro, que eu tinha que procurar você. Você tem dinheiro para me arrumar, irmão? Falei, irmão, ele trabalhava com o vice-prefeito e colhia soja. Ele falou, eu recebi ontem a minha comissão da soja, eu tenho R$ 4.200. Pegou o pacote de dinheiro e jogou no meu colo. Se isso servir para o irmão, pode usar tudo. Se o irmão precisar, pode. Eu falei, não, eu só quero esse valor. E tirei o valor e devolvi para ele. Peguei a bicicletinha, mais rápido possível, fui lá e devolvi o dinheiro, irmãos. Quando eu fui devolver o dinheiro, ele falou, não, pode ficar com esse dinheiro para você. Eu falei, não, joguei no chão, montei na bicicletinha e vim embora. E uma alegria tomou conta de mim. E essas coisas foram mudando a minha vida de uma tal forma que eu não sabia como lidar com aquilo e não sabia com quem contar. E várias outras situações que o Espírito tratou e falou comigo. Então, eu estou contando isso para os irmãos terem uma ideia de que quando nós nascemos de novo, nós ganhamos essa vida no Espírito. E essa vida no Espírito que vai nos forjar a vida de Cristo em nós. Olha lá o que diz Colossenses lá. Se já ressuscitasse com Cristo, buscai. É automaticamente. Buscai as coisas que são do alto. Por que do alto? Porque agora nós somos, eu não sei qual foi o autor que diz assim, que nós somos homens dos céus emprestados para a terra. Os nossos pés estão na terra, mas a nossa cabeça está no alto, nas coisas celestiais. E é isso que nós precisamos alimentar daqui para frente. Buscar aquilo que Deus está envolvido. O que Deus está envolvido? Olha o que Jesus disse lá. Meu pai trabalha até agora, meu pai trabalha até agora e eu também. Quais são os assuntos que ele trabalhava? Os assuntos relacionados ao Pai. E aí a gente, logo de primeira mão, já pensamos assim, quando lemos João 15. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E de pregar o Evangelho. É uma verdade, irmãos. Mas Deus, antes de qualquer coisa, Deus nos chamou para testemunhar. Eu estou aqui testemunhando diante dos irmãos algo que aconteceu comigo. Testemunhar de que forma? Aquilo que Deus fez na minha vida, daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele há de fazer. De que maneira? No dia após dia, Deus trata na minha vida, trata na vida do Fernando, trata na vida do Ulisses, e nós precisamos estar atentos a isso. Atentos a isso para quê? Para que possamos crescer, irmãos, nessa graça, nessa dádiva de ter ouvidos aguçados à voz do Espírito de Deus. Outra experiência que eu tive foi aí em Foz do Iguaçu. Eu tomava, quando o pastor Vilmar viajava, eu tomava conta da igreja, da casa dele e da loja, o carro de guarda para ele. E um certo dia ele estava na praia viajando, ele era irmão Jandir, ele pegou o telefone, ligou, eu atendi o telefone na casa dele, ele falou assim, irmão Marquinhos, nós estamos na praia aqui, olha, eu vou levar um presente pro irmão e tal, e falando como que era a beleza da praia e tal. Eu desliguei o telefone, Ulisses, e falei assim, mas senhor, ó, a gente pede as coisas e não tem noção, né? Eu, senhor, todo mundo tira férias, e eu não tiro férias? E falei aquilo e fiquei quieto. Passou um tempo, nós fomos para Foz do Iguaçu, eu, a Jandira e o pastor Vilmar. Como eu era líder do grupo de jovens, toda vez que viajava com ele, no sábado eu trazia o trabalho dos jovens e ele, os demais trabalhos. Então, no caso de Foz do Iguaçu, ele pregaria na sexta-noite, no sábado à noite seria eu, e no domingo de manhã, e era a escola bíblica dominical, ele, domingo à noite, ele, o encerramento. Quando nós chegamos em Foz do Iguaçu, nós se hospedamos na casa do irmão Beto e da Ivaneira, acabamos de sentar, ele fez um chimarrão, tá tomando chimarrão, toca o telefone, ele vai, atende o telefone. Tem o telefone, foi para lá, conversou com o irmão, orou, daqui a pouco ele fechou o telefone, falou assim, irmão Marquinhos, nós vamos voltar para Cidrolândia. O pai da irmã Leti faleceu, e nós temos que ir para lá, estar junto com a família, fazer o culto fúnebre. A irmã Leti era membro da diretoria da igreja e também gerente da loja dele. Eu falei, não, então tá bom, pastor, nós vamos lá, eu vou arrumar a mala. E ele falou, não, você vai ficar.
Vai eu e a Jandira. Pastor, ele falou, não. Eu falei, pastor, ele falou, meu irmão, Deus vai te dar graça. E eu fiquei, sabe, ele passou toda a tarefa do trabalho para mim. E eu tinha a 3ª série do primário, Liz. E ali tinha vários irmãos, e falei, meu Deus. Fiz o trabalho na sexta, à noite, no sábado à noite, no domingo da manhã, no termo da escola bíblica dominical, e eu não sei por que aquilo, é as coisas de Deus. Tinha uma irmã que tinha até perguntei para o irmão Jaci, ela tinha um negócio de uma clínica de vacinação, acho que era a irmã Ivonete, ela me deu uma oferta de 200, outra me deu de 100, e eu recebi várias ofertas, Ulisses. Sei, talvez hoje 800 a 1.000 reais, e trouxeram aquele dinheiro. Eu me lembro, parece que o irmão Celso falou assim, vamos lá no Paraguai, Marquinhos, você conhece o Paraguai? Eu fui no Paraguai com ele. Chegou lá, eu vi tanta roupa barata, camisa da Levi's, comprei uma... Minha roupa final de semana na igreja era conhecida, quando não era uma, era outra, tinha aqueles 2 pares de roupa. E aí eu falei, eu vou comprar essa roupa, eu vou comprar umas roupas, e depois eu falo com o pastor Vilmar. E até então eu entendia que aquela oferta era para a igreja, não era para mim. Fui lá, comprei umas roupas e tal, e cheguei na casa do Beto, da Ivanira, estava lá. Aí conversei para ele, que fui no Paraguai, comprei umas coisas e tal, ele falou assim, irmão, conhece as cataratas? Eu falei, não, eu vou te levar lá nas cataratas para você conhecer. Foi ele, a Ivanira, não me lembro quem mais, irmão. Quando chegou nas cataratas, os irmãos conhecem bem aí, tem aquela lanchonete, e de frente à lanchonete você vê a queda d'água, cachoeira, e aqueles arco-íris, né? E aquela cachoeira caindo água. Eu escutei aquele barulho aquele barulhinho da cachoeira, né? E falei aos irmãos assim, olha, a palavra de Deus diz que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. E aquela voz, de novo, do Espírito Santo falou comigo assim, tá bom essas férias para você? Eu chorei, irmão Luiz. Eu pedi lá e eu não lembrava. E ele criou toda uma situação, sabe? Dinheiro, você está sem roupa, então você vai ter umas férias, você vai comprar roupa. Um lugar lindo para você estar aqui, esse lugar eu vou falar com você. Olha que amor de um Deus, Fernando. Que amor de um Deus maravilhoso que cuida de nós. Vou contar mais um testemunho para vocês que foi edificante. Fazendo trabalho aqui de Rondônia, uma das vezes que eu vim aqui, antes de mudar para cá, todas as vezes eu tinha que pegar autorização judicial, uma condicional para viajar. E eu sempre viajei lendo. E eu peguei e lendo, falei para o Senhor, a tua palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou um preso, eu não sou liberto. Porque todas as vezes para fazer a tua obra eu tenho que pedir uma autorização judicial. Falei isso e, assim, falando de boa. E fui embora. Passou um tempo lá quando eu cheguei, demorei uns dias e fui assinar a condicional. Aí eu cheguei no fórum para assinar a condicional, estava a doutora Júlia, que era uma defensora pública, me ajudou muito, e ela era espírita. E eu tentei várias vezes pegar a palavra para ela, mas ela não abria a mão, ela era espírita. E eu falei assim, doutora, quanto tempo ainda tem de condicional para mim assinar? Ela entrou no sistema lá e falou, olha, Marcos, que bênção, a última condicional tua. Eu falei, não, doutora, eu tirei condenação de 7 anos, 1 mês, 7 anos e 2 meses de cadeia. Tirei 3 anos, 1 mês e 23 dias de cadeia. Estou respondendo 1 ano e pouco. Falta, quando eu fui falar falta, ela falou, nós erramos, mas aquele lá de cima não erra. De novo, aquela voz falou comigo, fique quieto. E a minha cadeia, 2 anos e pouco, sumiu do sistema. Então, eu estou contando isso para os irmãos, que nunca contei esses testemunhos, nunca tive. Falei agora com o Glenn alguma coisa, ele disse a ele que ele era um privilegiado, de ele ter andado com o Abu Shain, e ele teve liberdade de aprender com uma pessoa mais matura. Eu nunca tive essa liberdade de contar nada para os irmãos, porque as coisas foram acontecendo muito rápido na minha vida. Entende? E para que eu estou contando isso para os irmãos? Para nós entendermos que Deus nos chamou para uma unidade no Espírito. Nós vemos aí, os irmãos sabem que a Bíblia diz assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, que nós devemos ter essa unidade no Espírito, no pleno conhecimento desta graça, para que possamos viver nessa união, na paz. E quantas vezes nós vemos guerra em meio à igreja por causa de uma diferença de pensamento, de ideologia, e há uma se entristece o Espírito de Deus. E como é que nós vamos caminhar nesse relacionamento, Fernando? Como eu estava te falando anteriormente, um texto que marcou muito a minha caminhada, da minha conversão, Salmo 51:6, eis que tu amas a verdade no íntimo, é de ser verdadeiro com Deus, ser verdadeiro com o Espírito Santo de Deus, e é nessa que nós vamos crescer. Porque a religião nos torna farisaicos, hipócritas. Você é o He-Man, puxa a espada, você pode. Podemos nada, sabe? Um pequeno cigarro de droga nos joga no chão, uma pequena perna de uma mulher pode nos fazer pecar, e tantas outras coisas vai nos fazer entristecer a Deus. E o que Deus quer de nós? Que possamos ter essa confiança nele, nossas vidas estar nas mãos dele, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para nos aperfeiçoar até a vida dele. E essa é a nossa confiança. Em nós não podemos confiar em nada em nós, porque nós somos falhos. A Bíblia diz, maldito o homem
que confia no homem, não é só no outro, mas primeiro em nós. Então nós não temos capacidade nenhuma de sermos fiéis. A nossa oração a Deus deve ser: Senhor, me faça fiel, porque eu sou infiel. Nós não temos nenhum tipo de capacidade em nós de alegrar a Deus se não for por Ele. É Ele que faz em nós todas as coisas. É Ele que trabalha em nós todas as coisas. Então, se de fato, irmãos, temos essa graça de levantarmos pela manhã, eu tiro meu matinal, irmãos. A Jussara é casada comigo, vou fazer 20 anos agora, graças a Deus, em julho. E vocês podem perguntar a ela, toda amanhã eu tenho meu tempo de ler minha Bíblia, de tirar meu tempo de orar, isso independente de qualquer coisa. Porque eu penso que nós temos que começar o primeiro dia com Deus, o primeiro horário, o primeiro tempo do dia com Deus. E uma das grandes frustrações minha, irmãos, é isso aqui, ó. Às vezes o quarto é escuro e eu deixo o celular carregando. Aí eu vou tirar o celular, logo acende a tela. Aí quando acende a tela eu já vejo várias mensagens que caiu. Aí quando eu vejo, eu estou vendo mensagem total e eu quero ver se me policio nisso, deixar as mensagens para depois e sempre dar o primeiro lugar a Ele. A primeira oração, o primeiro pé no chão, porque Deus, ele visa as pequenas coisas, irmãos. A gente pensamos em coisas grandes, mas Deus trabalha nas pequenas coisas. Qual é o valor que nós damos num fio de cabelo? Eu estou perdendo alguns já, mas ele diz que não cai nenhum sequer sem que ele permita. Olha só. Então ele tem um cuidado nas pequenas coisas, e é nessas pequenas coisas que nós temos que se policiar. O que a palavra de Deus nos diz? Quem é fiel no pouco, no muito se colocarei. Então ele trabalha nas pequenas coisas. Então o que eu estou querendo falar para os irmãos? Se de fato nós não temos essa graça de estar orando, se de fato nós não temos essa graça de estar meditando, não se assuste com isso. Vá diante dele e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. E olha, o Marquinhos falou isso, eu não tenho, eu quero. Abra o seu coração a ele. Eu acho que é absurdo. Essa palavra diz assim: irmãos, nós temos que se esforçar para ler a Bíblia, nós temos que se esforçar para orar. Que conversa é essa, irmãos? Isso está fora de cogitação. Se nós vamos morar no céu com Deus, como que nós não se relacionamos com Ele aqui? Como é que nós não temos prazer na palavra dEle, na oração, na meditação? E não tem esse negócio de assim: eu não sei orar. O Espírito de Deus, Ele que nos ensina a orar. Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, mas Ele sonda o quê? A mente e o coração. Sabe? Ele sonda do Espírito. E nós precisamos ter essa continuidade. Nós precisamos ter essa liberdade de dizer a Ele: Deus, eu sou teu. Você acha que... quando... Pode falar, meu. Hã? Pesado, meu. Deixa eu te falar um negócio para vocês. Como começou? Vocês têm tempo, eu estou contando aqui, mas deixa eu te contar aqui uma coisa. Sabe como que eu conheci o Evangelho, Fernando? Assim, de fato, antes de ir para o presídio? Eu tinha um amigo que era parceiro meu de assalto, de tráfico de drogas, chamava Elias. E ele, quando tomava umas cervejas, fumava um bagulho louco, saía para fazer umas presepadas, a mulher enchia o saco dele, dava coronhada na mulher, ele é meio doido. E ele conheceu o Evangelho. Mas conheceu o Evangelho e virou aquele crente chato, sabe aquele crente chato? E ele me veio me visitar e disse assim, eu tinha um apelido, que eu não vou dizer ele, mas ele falou: olha, eu estava orando por você e Deus falou para mim que ele tem um plano na sua vida. Aquelas coisas de: Elias, o que Deus quer com um ladrão, meu, com um assaltante, com um traficante? Ele falou: olha, eu aqui, cara, Deus transformou a minha vida. Eu falei: mas cadê o oitão que você tinha? Ele falou: eu joguei fora tudo, oitão, bagulho, joguei tudo. Eu falei: você jogou que eu vou buscar? Ele falou: rapaz, abandona isso, cara. Vamos servir, vamos buscar Deus e tal. E ele começou a pegar no pé e ele me estendeu um convite. Ele falou assim: amanhã, o culto, vamos comigo no culto? Qual culto? Culto da igreja. E tanto insistiu, eu falei: que hora que é esse culto? Para ver se eu dispensava ele. Amanhã, 7h30. E ele, quando foi no outro dia, 7h30 da noite, estava ele lá, 7 horas, às 6h40, estava ele lá. Então, bora lá pro culto? Eu falei: Elias, vou não, bicho, eu já tomei uns conhaques aqui, já fumei um bocado de baseado aqui, eu tô muito doido, bicho, vou fazer o que na igreja? Aí ele: não, eu falei: rapaz, já falei pra você, meu, o que Deus quer com o cara? Bora, rapaz, bora. Aí ele tanto insistir, olhou pra mim e falou: rapaz, isso não é presepada de homem não, cara. Você marcou comigo, eu dou uma caminhada dessa aqui, agora você... Não, isso não é coisa de homem não. E quem sabe, o Fernando sabe como que funciona o crime, não pode dar uma presepada dessa, o cara tem que ser homem. E eu olhei do lado assim, tava o Tanaka, eu falei: Tanaka, bora comigo, cara. Bora lá pro culto. Aí ele deu risada: que culto, rapaz? Falei: bora pra igreja. Vamos na igreja. Quando chegou na igreja, Deus usou aquele pastor de uma forma maravilhosa. Ele disse assim: você que está no mundo da prostituição, no mundo das drogas, meu irmão, vem aqui. Ele não falou aceitar Jesus. Ele falou: vem aqui que eu quero orar por você, meu irmão. Vem aqui, rapaz. E parece que a igreja toda estava olhando para mim, porque eu era traficante ali, muita gente conhecida, e eu fiquei com vergonha, não fui lá, mas sabia que era para mim.
Ele só disse uma coisa, Ulisses, que eu me lembro como ele falou, olha, Deus vai colocar as mãos de você, das mãos de Deus você não escapa, Deus tem um plano na sua vida. Passou uns dias, eu fui meter um BO, Fernando, fui preso em flagrante, fui para roubos e furto, pensa num cacete, cara. O meu cacete, fui flagranteado, 44 dias no porão da roubos e furto, esperando uma vaga para ir para o presídio. Saiu o bonde e vou para o presídio. Quando chegou no presídio, cheguei numa sexta-feira, no domingo era domingo de visita. Quando eu estou no corró, quando eu olho, vem passando. Sabe quem vem passando no corró? O Elias. Falei, ô Elias. Ele falou, rapaz, você está fazendo o que aqui? Elias, eu fui preso e tal, estou aqui agora. Avisa minha mãe para ela vir fazer uma visita. Ele falou, meu irmão, Deus tem um plano na sua vida. Eu falei, que plano, cara? Vai lá, avisa minha mãe. Aí fiquei 4 meses e 12 dias. Fui posto em liberdade. Passou uns dias, fui meter um BO, e aí tinha uma inimizade com esses caras, sabe? Eu ia muito em baile com a namorada que eu tinha, chegava lá, esses caras de ganguinha, sabe, Fernando? Fica arrumando treta, e a gente ia lá pra curtir, vender um bagulho, e esses caras arrumavam treta e traziam a polícia. E eu, muito doido, pegava os cabos, dava coronhada, botava pra correr, arrumava coisa doida, era coisa de doido, sabe? E aí, cara, encontrei um desafeto desse. E aí eu e o Igor, um outro camarada, nós ia fazer um arrombamento. Tava procurando uma casa para fazer um arrombamento para pegar as coisas pro Paraguai, pra Bolívia, buscar um bagulho. Quando eu vou indo, Fernando, dei de cara com esse cara, um tal de Ratinho, nós tínhamos um desafeto, ele olhou para mim e falou, meu, você não é o bichão e tal, não sei o quê. Eu falei, como é que é, meu? Aí já fui para cima dele, ele arrancou um 38 niquilado. Quando ele arrancou, eu falei, agora é ele. Fui para cima dele, pegou e me deu um tiro no joelho. Ele deu um tiro no joelho e saiu correndo. E eu saí dali, cara. E perto dali tinha uma frutaria de um menino que eu vendia droga para ele, um tal de Marinho. E eu cheguei lá, contei a situação para ele, eu falei, bicho, ele falou, não, entra aí na caminhonete, eu vou te levar, levou até o ponto de socorro, lá da Santa Casa. Chegou lá, me deixou na frente, eu cheguei lá, mancando, expliquei para ele, me botaram na maca, tô lá para fazer a cirurgia, chega o pessoal da polícia, conhecido, um tiro, de onde você tomou esse tiro, nem sei, de onde veio aquela situação toda. Saí de lá, de muleta, tô lá, aí esse Marinho vem lá, fazer uma visita, aí eu ganhei dos amigos do cão, que é o que parece, um 8 prestado, meio quilo de maconha para mim fazer um dinheiro e se manter ali. Chamei esse Marinho, falei, Marinho, eu te dou 200 gramas para nós ir lá no bairro lá esqueci o nome do bairro, vamos lá buscar o cara que eu vou ensinar para ele como é dar tiro, eu vou dar no coco dele, você só para, ele era doido, cara, ele é que ele foi, e nós estamos na caminhonete, saímos, não achamos o cara, aí esse Elias veio me visitar, depois que volta de lá, falei para ele, Elias, tal, aí ele falou, contei para ele a situação, ele falou, bicho, perdoa, cara, perdoa, deixa isso para lá, entrega isso na mão de Deus. Aí eu arranquei o 8 e mostrei para ele aqui, ó, perdoar. Você sabe como é que funciona, meu? Você vai dar tiro na perna dos outros, tem que dar no coco. E ele vai daqui, dali, rapaz, perdoa, e eu passou uns dias, sarei, Fernando. E aí fui meter uns BO, os homens em cima de mim, fui trabalhar de servente de pedreiro, porque a Polícia Federal tinha um golzinho de antena branca, sabe, aqueles quadradinhos, e ia me seguindo até a obra. E aí ele saí de lá um dia, peguei o salário de servente de pedreiro, fui dar uma ajuda em casa, meu padrasto disse assim, cara, tem que dar mais. Eu sempre uma discussão, eu falei, meus irmãos estão aí trabalhando, ele tem que dar uma ajuda aí. Ele falou, cala essa boca, rapaz, senão eu quebro a sua cara, rapaz. Ele falou, bicho, eu já paguei muito de polícia amarrado, mas na minha cara não bate assim não. Aí começou um desacerto, eu e ele, deu uma tijolada na cara do velho, olha, pensa como era encapetado. Saí dali, ele me expulsou para fora de casa, fui morar na casa de uma amiga minha lá. Olha, você vê como que é a mão de Deus pegando, tá entendendo aí, não tá? Aí eu pego e vou pro Paraguai, vou buscar uma maconha lá, vem vindo com 12 quilos de bagulho de lá pra cá, Fernando. Vem vindo com 12 quilos, aí Deus me concedeu essa graça de ir preso em Sidrolândia, e lá em Sidrolândia eu conheci a palavra. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Aquilo lá, aquele texto, todo aquele que o Pai me dá, vem a mim, e de maneira nenhuma lançarei fora. Ele vai criando circunstância. As coisas, em vez de dar bom para mim, depois que eu saí daquele abençoado culto, só deu ruim. Mas foi o ruim para o meu bem. Se tudo isso não desse errado, eu não tinha conhecido a graça. Entende? Deus, ele trabalha dessa forma. Ele é um Deus maravilhoso, que ele visa nos restaurar, nos regenerar para a glória dele. Tanto eu quanto você, Ulisses, nós somos um testemunho vivo daquele texto. De Romanos lá, 1 Coríntios, né? Vede, irmãos, que não foi muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis, as que não são, para confundir os que são. Nós somos essas coisas vis, as desprezíveis, que Deus nos alcançou por essa graça e ama. Porque nós não temos nenhum mérito, Fernando, para oferecer a Deus. O que nós temos? Crimes, situações erradas, tristeza que nós causamos à nossa família, e ele precisa nos usar, meu irmão. Por isso que nós precisamos se entregar a ele e falar assim, olha, eis-me aqui,
Nós temos que se jogar nas mãos dele e deixar ele trabalhar essas verdades eternas na nossa vida. Glória a Deus. Para as coisas do alto, ser edificados por ele. E temos essa comunhão, para isso que ele nos chamou para essa comunhão. Né? Lembra lá o que o apóstolo João disse lá? Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. Então, ele nos deu esse precioso tesouro em vasos de barro, que é a vida de Cristo. Então, se tem a coisa mais importante nessa vida, não é o dinheiro, não é a saúde, nada, não é a família, é a vida eterna, irmãos. Por isso que ele diz, buscar em primeiro lugar o reino. E você sabe qual é o reino, irmãos? Eu já estava pensando nesse texto. Lembra lá, quando Jesus disse lá, que na vinda dele, uns iam dizer assim, olha, o Cristo está ali, está lá. Lembra o que ele disse? Não vá lá, porque o reino está dentro de vós. E o que é o reino? O Espírito de Deus. É o Espírito de Deus em nós que vai nos dar todo o discernimento. Um texto que me deixa assim, pensativo. O homem espiritual, Coríntios diz lá, o homem espiritual discerne tudo. De ninguém é discernido. De ninguém é discernido. Sabe o que é o homem espiritual, irmãos? É tudo aquilo que Deus quer formar em nós. Essa dimensão. Olha lá, Paulo ia pregar em Betínia, mas o Espírito do Senhor não o permitiu. Essa é a visão que Deus quer dar à igreja. Hoje nós vemos uma das grandes tragédias da igreja, sabe qual é? Eu sou o pastor, eu sou isso, eu sou o líder, eu sou aquilo. Meus irmãos, nós precisamos aprender que o que é a igreja? É um corpo reunidos, e esse corpo ele precisa agir dessa forma pela qual nós somos chamados. Um é pastor, o outro é evangelista, um é mestre, como diz lá a carta de Efésios, visando o quê? O aperfeiçoamento dos santos, para que nenhum de nós sejamos levados em qualquer vento do quê? Doutrina. Nós temos várias falsas doutrinas, nós temos aí diversos sistemas querendo engoldar, o próprio diabo se transforma em anjo de luz, tentando nos engoldar, nos enganar. Mas é um texto maravilhoso que nos dá para a gente chamar a atenção. Qual é a visão que Deus tem para a igreja no corpo? Lembra lá das bereanas, das mulheres, das viúvas bereanas? Teve uma causa lá que elas não estavam sendo bem assistidas. O que a igreja fez? O que os apóstolos fez? Jejuaram e oraram. Para buscar o quê? Do Senhor Deus uma direção. Qual foi a direção que o Espírito de Deus deu a eles? Eles levantassem 7 homens, né? 7 homens cheios de reputação, cheios do Espírito Santo, para fazer as funções. Porque eles não poderiam abrir mão da palavra e do quê? Lembra lá do texto? Da palavra e da oração. Porque esse é o ministério que nós somos chamados. A palavra e a oração. Por isso que eu estava dizendo aos irmãos ao princípio, se nós não temos vontade de ler Bíblia, se nós não temos vontade de orar, irmãos, algo está errado. Sabe qual foi a mensagem mais maravilhosa que eu recebi do pastor Glenn? Foi lá em Londrina, na sede. Eu era líder do grupo de jovens, e como aconteceu nesse congresso agora, no término do congresso de jovens, o último culto foi lá na sede. E eu me lembro como hoje, eu queria até achar essa mensagem que o Glenn pregou. Ele disse assim, meu irmão, se você tem vontade de ler Bíblia, se você tem vontade de orar, se você tem vontade de louvar a Deus, se você tem vontade de congregar, compre uma caixa de bomba e sai soltando bomba hoje, meu irmão, porque essa vontade não é tua. Essa vontade quem colocou em você foi Deus. Deus colocou essa vontade em você, porque a nossa vontade é de pecar, a nossa vontade é de correr de Deus, porque nós temos a natureza de Adão. Todas as vezes nós estamos correndo de Deus, mas se nós se inclinamos para Deus, é porque Deus nos alcançou e Deus nos deu essa vontade. Aleluia. Então nós podemos fazer uma autoanálise nas nossas vidas e pedir a Deus graça. Senhor, me dê a direção. Se eu não tenho, me dê. Obrigado, Senhor. Se eu não tenho essa direção, que o Senhor me dê. O Senhor me dê essa graça, dessa sede, porque Ele quer isso em nós, né? Ele quer gerar isso em nós, Ele quer gerar esse conhecimento. Nós não vamos ler Bíblia, irmãos, para sermos conhecedores de Bíblia. Nós vamos ler a Bíblia porque a Bíblia alimenta o Espírito de Deus que está em nós e o nosso Espírito. É o nosso alimento diário, é a palavra de Deus. Nós lemos livros, mas como já dizia o nosso saudoso Antônio Abuchain, né? Ele dizia assim, a Bíblia é um peixe sem espinho, pode comer à vontade, sem medo. O livro você coma ele cautelosamente, porque ele tem alguns espinhos nele, né? Então é isso. É isso que o Pai nos deu aí para a gente compartilhar. E peço a Deus que possa estar edificando o Fernando. Uma alegria, Fernando, imensa. Revê-lo. E filho, meu irmão, vamos caminhar, vamos marchar para frente, meu irmão. Verdade. Pastor Jaci está aqui, Marquinhos. Olha aí que benção, que benção.
A próxima é ele, né? A próxima nós vamos ouvir ali. Tá fugindo. Querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos mesmo distante um do outro, mas no mesmo espírito, intercedendo pela evangelização das nações, pela missão, pela salvação e edificação do reino, pela palavra da cruz, por Cristo crucificado e ressuscitado, esperança da glória, a nova vida em Cristo pelo poder da ressurreição, porque a obra foi perfeita e aceita por Deus, por isso está tudo consumado. Precisamos levar esperança onde não tem, levar cura onde não tem, levar paz onde não tem, levar salvação onde tem condenação, porque o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem esse poder. O poder de Deus está no evangelho. O evangelho é a palavra da cruz. Cristo em vós, e esse crucificado e ressuscitado, esperança da glória, esperança para a humanidade. Oramos e abençoamos esse trabalho e a vida de todos os amados irmãos e daqueles que estão ouvindo e poderão ouvir para o bem da sua própria alma. Oramos pela edificação do reino de Deus, para uma conversão genuína e verdadeira de cada coração, corpo e alma e espírito. Oramos e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, amados. Graça e paz.